Olá, amigos, bem-vindos ao nosso momento dominical de fé e reflexão aqui na Ubra TV. Eu sou o pastor Dyson, da Congregação Castelo Forte de Canoas e capelão do Hospital Universitário Ubra. Quero começar com uma pergunta. Você já agradeceu a Deus hoje pelo que Ele tem te dado? Sim? Não? Pois quero convidar você a refletir sobre agradecimento, mais especialmente sobre ações de graças. Isso porque esta semana tivemos o Dia de Ação de Graças, um dia instituído em vários países para refletir sobre a bondade de Deus na vida de seus filhos, para que estes reconheçam, assim, sua mão bondosa e cheia de dádivas. Então, você está começando a assistir o Toque de Vida. Fique com a gente. Juventude luterana, força em santa união, segue a Jesus Cristo, mestre nosso fiel pendão. Juventude em toda parte, desde a serra e o mar, ora e trabalha pela igreja e o lar. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus Confortador, permanece ao nosso lado com o teu favor. Abençoa a fé e as obras, faz o reino vir, e em tua igreja iremos te servir. Guia-nos na luta avante para o céu, Jesus, com os pais que agora vivem na perene luz. Ó, nos guarda em teu caminho, firmes e leais, para alcançarmos glórias celestiais. Guia-nos na luta avante para o céu, Jesus, com os pais que agora vivem na perene luz. Ó, nos guarda em teu caminho, firmes e leais, para alcançarmos glórias celestiais, para alcançarmos glórias celestiais, para alcançarmos glórias celestiais. É com muita alegria que convido você para refletirmos sobre duas passagens bíblicas. A primeira leitura é o Salmo 46, que nos consola, fortalece, à medida em que convida a olhar para Deus e a segurança que há nele. Também nos convida a confiar e agradecer, porque nele há refúgio e segurança. Segunda leitura está em Filipenses 4, versículos 4 até 7, que nos convidam a estarmos sempre alegres e agradecidos pelas inúmeras bênçãos que recebemos de Deus. Nos acompanhe nessa reflexão. Acompanhe conosco a leitura do Salmo de número 46. Este salmo nos diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição.
Por isso, não teremos medo, ainda que a terra seja abalada, que as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente. Há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Deus vive nessa cidade e ela nunca será destruída. De manhã bem cedo, Deus a ajudará. As nações ficam apavoradas e os reinos são abalados. Deus troveja e a terra se desfaz. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham, vejam que o Senhor tem feito, vejam que coisas espantosas Ele tem feito na terra. Ele acaba com as guerras no mundo inteiro, quebra os arcos, despedaça as lanças e destrói os escudos no fogo. Ele diz: parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Eu sou o Rei das nações, o Rei do mundo inteiro. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Querida ouvinte, esse salmo nos convida a refletir sobre nosso dia a dia, sobre as correrias e anseios. Ele diz: parem de lutar, parem um pouquinho, olhem para onde está realmente a fonte de todo o poder, a fonte da verdadeira segurança. Olhe para onde está o nosso refúgio e fonte de todas as coisas que temos em nossa vida. Nos convida a agradecer e render graças a Deus, que não nos desampara jamais. Vamos adiante em nossa reflexão? Vejamos o que nos diz agora o apóstolo Paulo. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas, em tudo, sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Queridos amigos, vocês sabem como surgiu o dia de ação de graças que temos registrado em nosso calendário? Aconteceu assim. Um homem chamado William Bradford, governador da colônia de Plymouth, nos Estados Unidos, instituiu um dia para agradecer. Ele anunciou assim: a todas as colônias, na medida em que o grande Pai nos deu neste ano colheita abundante de milho, trigo, feijão, abóboras e hortaliças, e fez as florestas nos darem a caça e o mar os peixes, e nos protegeu da devastação dos selvagens, nos poupou da peste e das doenças, nos concedeu liberdade para adorar a Deus, de acordo com a nossa fé. Agora eu, seu magistrado, proclamo que todos os colonos, com suas esposas e filhos, devem se reunir na igreja da colina, na quinta-feira, entre as 9 e 12 horas do dia 28 de novembro do ano de 1623. Depois, em 1779, George Washington proclamou o Dia Nacional de Ação de Graças, entendendo que é dever de todas as nações reconhecer a providência divina e obedecer à sua vontade, agradecer por seus benefícios e, humildemente, implorar sua proteção e favor. Ele redigiu assim: agora, portanto, eu recomendo a seguir que o povo dos estados seja dedicado ao serviço daquele grande e glorioso ser que é o autor benéfico de todo o bem. Este foi o início do Dia de Ação de Graças. No Brasil, o então presidente Gaspar Dutra instituiu o Dia Nacional de Ação de Graças em 1949 por sugestão do embaixador Joaquim Nabuco, entusiasmado com as comemorações que tinha visto na Catedral de São Patrício, em Washington. Impressionante é notar que todas as proclamações, elas envolvem uma retrospectiva ao passado.
Elas incentivam os ouvintes a considerar o que Deus já havia feito por eles. E isso nos ensina que, para agradecer, precisamos olhar para trás e ver o que Deus realizou também em nossa vida, para que possamos expressar a Ele nossos agradecimentos. Com certeza, se olharmos para o nosso passado, vamos perceber que Deus nos deu muitas coisas boas. Eu vou lembrar de algumas. Ele nos deu a vida, um sopro de vida, quando ainda no ventre de nossa mãe, que permitiu que o nosso desenvolvimento e crescimento acontecesse. Proveu alguém que nos cuidou, embora talvez bem ou mal, crescemos e aqui estamos. Além disso, nos estendeu o alimento, nos deu lar, amigos, família, colegas de trabalho, de faculdade e muitos outros. Nos deu saúde e liberdade de escolha. Graças a Deus tivemos e temos sempre a possibilidade de escolher os caminhos que vamos seguir, pelo que lutar e também pelo que não lutar, desistir. Deus também nos deu muitas oportunidades e dentre elas, uma que é a maior do que todas as oportunidades. Ela é um dever. Deus nos deu a oportunidade de ajudar o próximo, de estender a mão a quem precisa, de acolher a quem necessita. Quantos dias completamente novos, novinhos em folha, recebemos de Deus como um presente cheio de perspectivas e possibilidades? Hoje é um presente assim. O que você está fazendo com esse presente? Está aproveitando bem ou não? Se você não sabe o que fazer com esse presente, Deus também deixou orientações. Elas estão nas Escrituras Sagradas, na Bíblia. Ali você encontra a lei de Deus que orienta, dizendo: não mate, não roube, não diga falso testemunho, não tenha inveja, não traia a confiança das pessoas, respeite teus superiores, tua esposa, teu marido. Ali está, descanse e tenha em tua vida o Deus de todos, acima de todos os deuses. Mas talvez você esteja pensando agora, a minha vida não é tão boa assim, afinal de contas, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, não tenho um lar, não tenho amigos, não tenho saúde, tenho esse e aquele problema. Bem, se esse é o teu caso, saiba que Deus também pensou em você. Ele enviou Cristo ao mundo, enviou seu Filho Jesus Cristo que se coloca ao teu lado em tuas batalhas, sejam elas quais forem. Esse Cristo diz a você: e tudo o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Ele diz: venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar suas pesadas cargas e eu lhe darei descanso. E se caso o teu problema seja muito mais grave e se estiver diante do pior momento da vida e com medo da morte, também Deus pensou nisso. Através do próprio Cristo, você pode ter a firme esperança de adentrar pelas portas da morte, atravessá-la e sair do outro lado para um outro tempo chamado eternidade, guiado pelo próprio Cristo, porque para aqueles que estão com o Cristo nada pesa, nem culpa, nem medo, nem sofrimento, nem dor. E para finalizar esta lista, Deus fala em ressurreição. Ele diz para aqueles que creem: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Uma promessa de vida eterna e ressurreição. Você percebe quanta coisa temos a agradecer? Essa é a razão do Dia de Ação de Graças, um dia especial para refletir, agradecer e viver alegre cada novo dia. Eu espero que você perceba a mão graciosa de Deus em sua vida, que possa enfrentar os teus desafios com Cristo ao teu lado, superar toda e qualquer dificuldade, mas acima de tudo, que você consiga viver alegre, como aconselha o apóstolo Paulo, pois você é um ser amado e cuidado por Deus por toda a eternidade. Quero ainda convidar a orar. Querido Deus, bondoso Pai,
Queremos hoje te agradecer pela vida e por todas as bênçãos que recebemos de Ti, por Tua infinita bondade e graça, mas principalmente pela segurança que há no Senhor Jesus Cristo, que por fé nos traz uma perspectiva eterna ao Teu lado. Em nome de Cristo. Amém. Essa foi a mensagem desse nosso domingo. Quero deixar o convite para os nossos cultos. Eles acontecem aos domingos, às 10 horas da manhã, na Capela da Ubra e também na Rua Fioravante Milanês 206. Domingo, às 9 da manhã e às 20 horas da noite. Ali também, às quintas-feiras, à noite acontece o culto às 20 horas. Fique ainda com a gente, continuamos com o nosso Momento Toque de Vida. Um grande abraço a você, que Deus te abençoe e acompanhe. Olá, você está em mais um programa Toque de Vida. Hoje nós vamos falar sobre o culto. Eu sou o pastor Mário, conhecido como japonês da Pastoral, e eu gosto tanto dos hinos do Inário Luterano, mas também de vez em quando curto um Hillsong. Olá, bom estar com você de novo. Eu sou o pastor Max, da Pastoral da Ubra também. Você com certeza já ouviu aquela famosa passagem bíblica: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas a minha pergunta é, qual é o motivo da tua alegria? Olá, eu sou o Walter Riz Jr. E uma das coisas que eu gosto no culto é quando tem músicas que me remetem ao meu passado, assim, e com estilo de rock tradicional. Olá, o meu nome é Saulo, eu sou aluno do 6º ano do Seminário Concórdia e os meus colegas sempre brincam que quando fala a palavra liturgia eu sou capaz de sair de algum buraco no chão, então é meio que um sinônimo do meu nome, eu gosto muito desse assunto. Muito bem, a gente convidou então o Saulo e o pastor Walter, que representam, na verdade, digamos, duas formas ou estilos, né, de culto, digamos assim. O pastor Walter é pastor da Toque de Vida, né, que é uma igreja luterana de um culto contemporâneo, né, e o Saulo é estudante de liturgia, né, e vai fazer um mestrado em liturgia no Seminário Luterano do Canadá, então resgata várias liturgias antigas ali nas devoções do seminário, ajuda aqui na Ubra também, porque a gente usou algumas que você e o Felipe prepararam, então vocês estão aqui para falar um pouco dessa relação entre culto e cultura, culto e liturgia, culto e música, né? Então, para a gente iniciar assim, para o público de casa, né, a gente podia começar a debater sobre o que é o culto, seja ele contemporâneo, litúrgico, o que é, como definimos culto? Quem responde? O especialista? Pré-mestrando? Se você perguntar para a maioria das pessoas o que é culto, talvez elas digam, geralmente a resposta mais comum que a gente recebe é que é louvar ou adorar a Deus, né? E, na verdade, essa não é bem a concepção de culto cristão, né? Ela está mais de acordo com talvez uma concepção não cristã de culto, né? A maioria das religiões não cristãs, a ideia que está por detrás delas é que você precisa fazer algo para receber favores de Deus, né? E assim também o culto ele se estrutura nesses moldes, o culto dessas religiões. Agora, o cristianismo já é baseado numa outra mentalidade, que na verdade é o caminho contrário, né? Deus faz alguma coisa pela gente e Ele faz tanto pela gente que Ele vem na pessoa do Filho dele trazer ou suprir aquela nossa maior necessidade, a necessidade de salvação, e também é nesse sentido que se estrutura o culto cristão. A ideia de culto cristão não é um lugar onde você vai fazer ou oferecer algo para Deus, mas é um lugar onde você está para receber algo de Deus. E o que a gente recebe no culto, né? A gente, assim, vamos pensar numa igreja cristã, a maioria sabe que vai ouvir uma pregação da palavra, né? Mas não é só isso que a gente recebe no culto, né? A gente é abençoado por Deus de outras formas também. O que mais a gente poderia dizer? Em conexão com o que o Saulo comentou, assim, né? O culto cristão é uma resposta do que Deus
faz na nossa vida, né? E no culto a gente recebe de novo de Deus, né? Uma das coisas que a gente sempre lembra, pelo menos nas nossas igrejas, conversando aqui na nossa um culto cristão, a gente sempre tem a Cristo como centro, né? E o que Cristo fez na cruz? Ele perdoou os nossos pecados. Então o culto me ajuda a reforçar de novo o que Cristo faz e continua fazendo na minha vida como cristão, né? Então no culto eu vou lá para alimentar a minha fé nesse Cristo, né? Então, e recebo de Deus de novo o perdão dos pecados, né? Através da palavra e dos sacramentos. Aqui parece que a gente está fazendo uma coisa que é importante, né? De certa maneira, quando a gente está conversando, é sempre importante nós partirmos assim de conceitos que não são comuns e a partir disso a gente vai construindo até mesmo a diversidade de percepções que a gente tem. E uma coisa que me parece que nós temos bem claro realmente é o que é a centralidade do culto, né? E na verdade a grande ênfase da fé cristã, né? A fé cristã, ela sempre vai enfatizar quem Deus é na sua graça, como Ele vem até nós, como Ele se revela, o que Ele traz para as nossas vidas, o que Ele torna real para as nossas vidas, né? E o culto se torna um momento que isso acontece de diversas maneiras, né? Se nós formos pensar nas ênfases luteranas, pelo menos, nós vamos ter os meios da graça, a palavra de Deus, que é o Evangelho, que é o poder transformador de Deus. Temos também a Santa Ceia, temos também cultos, não em todos eles, né? Mas com muita frequência, o batismo também. Todos esses elementos ligados à promessa de Deus, né? Uma promessa que vem através de uma palavra na qual nós acreditamos e que tem o poder de transformar as nossas vidas, né? Então o culto se estrutura ao redor disso, né? O que Deus faz por nós, né? Mas junto com isso ele traz outros elementos, né? E os outros elementos são justamente as minhas respostas diante dessa graça de Deus, o meu reconhecimento desse amor dele na minha vida, o meu louvor por ele, por essa sua grandiosidade tão grande que vem até mim e me abraça como eu sou. E daí o culto vai assumindo também as suas expressões, né? Que trazem consigo também características bem humanas e culturais, né? É o que a teologia fala, né? Que é o dimensão catabática, anabática, que é em grego é o que sobe e o que desce, né? Então, o que a gente recebe de Deus, né? São a graça dele e tudo ali é feito por causa disso, mas há uma dimensão humana no sentido dessa gratidão a Deus, né? Que a gente faz, o louvor e o agradecimento, mas há uma dimensão meio que fica nas duas coisas, que, por exemplo, quando a gente faz uma leitura bíblica, é um ser humano que está lendo, mas ele faz com a razão de proclamar a graça de Deus, né? Então tem três coisas ocorrendo ali no culto. A maior parte acho que é Deus mesmo agindo, né? Se a gente pegar uma liturgia cristã, católica, luterana, né? Enfim, você vai ver ali a ação de Deus maior nos sacramentos, na palavra. Tem a ação menor do ser humano ali que oferta, que canta um hino de ação de graças, que faz as suas orações, né? E essa dimensão paralela não, mas que liga as duas coisas, que é o ser humano fazendo, igual o pastor que está pregando, mas ele faz em função do Evangelho. Quando a comunidade mesmo canta um hino, ela faz em função da proclamação do Evangelho para aqueles que estão ali ouvindo, né? No fim, tudo ali está conectado, acho que essa dimensão de Deus atuando em nós, né? Ou atuando em favor do seu povo, né? Isso é algo que a gente tem que ter bem claro, que, claro, existe essa parte, né, de que a gente louva a Deus no culto, agradece a Ele, mas mesmo essa parte é feita por Deus, é proporcionada por Deus, Deus é que dá o impulso para isso, né? Deus que realiza isso em nós. Aquela palavra não é nossa, é Ele que coloca na nossa boca. Aquele louvor é motivado pela fé que Ele criou, né, através do Espírito Santo no nosso coração. Então, às vezes me parece que o maior enfoque do culto é colocado no louvor e na adoração, ou às vezes isso é colocado par a par com essa outra parte. Eu acho que não. Eu acho que não deveria ser assim. O maior enfoque deveria ser naquilo que Deus está realizando no culto. E isso é o que vai produzir essa outra parte, a parte do louvor, do agradecimento. É como na nossa teologia da justificação e da santificação, né? Fé e obras. As obras é a fé que produz. Então, como é que se produz obras? Colocando um enfoque grande na questão da fé, nos meios da graça. Isso é Deus que produz isso também, né? Não é a gente por conta. Acho que a gente pode debater um pouco assim, porque nós sabemos já o que, né, conseguimos alinhar o que é o culto, né?
mas a gente pode ver que há talvez um grande anseio por um preparo maior da parte da igreja para o culto que ela entrega, digamos, para os seus membros ali, né? E há uma dimensão humana no sentido do pastor e da sua liderança fazer esse preparo, lembrando que é tudo em função de Deus, né? Vocês acham que a gente poderia melhorar nesse quesito, assim, na igreja luterana em geral, assim, pelo que vocês veem? Eu acredito que sim. Eu venho de uma tradição, eu fui criado desde pequeno na igreja luterana, né? E eu já fui em muitos cultos na igreja luterana que eram litúrgicos, que a gente sabe que é a palavra de Deus, mas foram muito mal preparados. Então, se eu me lembro, quem sabe há 20 anos atrás, quando eu era jovem, às vezes eu não tinha nem vontade de convidar os meus amigos para ir na igreja, porque eu sabia que eu... Ia começar com o hino 188, ia ter 189 e encerrar com 201. Porque era uma coisa que não foi bem preparada. Eu sei disso porque meu pai era o organista da comunidade. O hino para ele chegava no sábado à noite. Então, o que quer dizer? Não, às vezes o meu pai chegava no culto 15 minutos antes e o pastor dava para ele, essas são as músicas. Então, quer dizer, apesar do meu pai ser organista, ele não teve o preparo suficiente para treinar aqueles cultos. Ele não ensaiou com o pastor as partes litúrgicas, porque na nossa liturgia histórica tem momentos onde o pastor canta e a congregação responde. Então, até essas coisas eu acho que o pastor deveria preparar com o organista, com a pessoa que vai ser o líder de louvor, com o músico. Eu acho que essas trocas devem ser feitas e esse preparo deve ser feito. Eu acredito isso acontece lá no Toque de Vida, sim? A Toque de Vida é muito bem planejado. Por exemplo, a gente já tinha planejado até final de abril todos os temas dos cultos, quem são os líderes de louvor. Então, o tema do culto está de acordo com as músicas que vão ser tocadas durante o culto. Então, esse é um preparo humano. Se a gente vai pensar nesse lado, assim, a gente sabe que é Deus trabalhando, mas a mensagem, os hinos devem estar conectados com a mensagem, porque o culto deve ter uma mensagem deve ser passada. A gente sabe que é Cristo, que é a centralidade do Evangelho, mas essas coisas estando conectadas, então esse preparo de antemão deve ser, eu acho que em todas as... Deus age através de instrumentos, né, Walter? Ele age através de nós, né? E Ele nos chama a colocarmos o que nós temos de melhor naquilo que Ele nos chama para fazer, né? Inclusive na organização do nosso culto, né? Tu tá falando sobre a comunidade Toque de Vida, né? Alguém que marcou a história da comunidade Toque de Vida foi o pastor Lucas, que agora está no Canadá. Eu quero convidar vocês para a gente dar uma olhadinha no vídeo que ele preparou, no depoimento que ele vai trazer aí para a gente a respeito desse assunto. Olá, seja bem-vindo ao Toque de Vida deste domingo. Normalmente apresentamos a você o culto cristão luterano. Hoje queremos fazer de uma forma diferente. Queremos que você acompanhe conosco um passeio pela liturgia do culto cristão, para juntos aprendermos ou relembrarmos um pouco mais sobre esse conteúdo milenar da Igreja de Cristo. Por que existem falas responsivas? Por que 3 ou 4 leituras? Por que um sermão, as ofertas, a Santa Ceia? Existe uma lógica por trás disso tudo? É o que queremos que você descubra ou relembre, se já conhece, conosco, a partir de agora. Imagine se todos os dias, ao chegarmos em nossa casa, ela estivesse de um jeito diferente. Posição dos móveis, aberturas, as portas. A gente ia enlouquecer, não é verdade? Ou ainda se a cada dia de manhã e à noite precisássemos fazer um ritual diferente para dormir ou logo após acordar? Todos precisamos de uma certa rotina na vida, para segurança e tranquilidade, para lidar com os imprevistos e as novidades de cada dia. Ou seja, o ser humano é um ser litúrgico. Cada um de nós tem as suas próprias liturgias diárias, muitas das quais não abrimos mão. Por esse motivo que o culto cristão também tem uma liturgia. Ela tem as suas partes fixas, que se repetem, mas sempre com possibilidade de variações e adequações ao contexto e constância naquilo que não muda, o conteúdo. Renovação e liberdade, naquilo em que pode ser alternativa dentro do conteúdo doutrinário, confessional, cristão luterano.
No seu sentido amplo, o culto cristão não acontece apenas na igreja, no templo, mas abrange a vida cristã no seu todo. No sentido específico, o culto é aquele momento em comunidade onde Deus nos serve, palavra e sacramentos, e nós servimos a Deus, louvor, oração, adoração. A liturgia cristã não nasceu pronta, mas sim foi sendo construída e lapidada ao longo dos séculos. Dos primeiros cristãos que se reuniam nas catacumbas do Império Romano ao século XXI, este rico conteúdo foi sendo transmitido de geração em geração como reflexo e expressão da fé que cada cristão confessa, domingo após domingo, semana após semana. Apesar das diferentes alterações que sofreu, a liturgia do culto cristão, no entanto, sempre manteve a sua essência, que é apontar para Cristo. Palavra, pregação, sacramento, orações, cânticos, confissão de fé, ingredientes sempre presentes e que expressam a essência do que é o culto. O culto cristão, portanto, é, em primeiro lugar, o serviço de Deus para com o seu povo e então é a resposta do povo para com o seu Deus, para com Jesus Cristo. Pois é, a gente acabou de ver aí um programa que o Lucas gravou quando ainda trabalhava aqui na Ubra, né? Gravou também para nossa Ubra TV. Ele, de certa maneira, traz alguns elementos que nós já comentamos, né? Ele usa a linguagem do servir, né? Deus que nos serve primeiro, depois ele fala de nós servindo a Deus também. E eu quero chamar a atenção, ele fala ali sobre elementos, né? De acordo com a fala dele, que sempre estiveram presentes no culto cristão, né? Talvez hoje no mundo contemporâneo nem tanto, né? Em boa parte das igrejas, especialmente do movimento pentecostal e neopentecostal. Mas, de qualquer maneira, eu queria trazer uma pergunta para a gente falar um pouquinho a respeito, até reagindo ao vídeo do Lucas, ao depoimento dele. Que elementos precisam ter no culto para que ele seja caracterizado como culto? O que não pode faltar? Porque se faltar, deixa de ser culto. Se a gente partir dessa ideia de que o culto é serviço, primeiramente serviço de Deus para nós, então você precisa ter aqueles elementos nos quais Deus nos serve. E acho que aí está um diferencial do culto luterano, que nós acreditamos nesse aspecto sacramental do culto. Deus realizando coisas no culto de uma forma objetiva. Nós não vamos ali no culto só para aprender coisas, aprender informações, mas Deus realmente realiza algo ali, assim como... Não sei, um remédio, a diferença entre você ler a bula de um remédio ou você tomar aquele remédio, ele faz algo com você. E assim no culto nós temos esses elementos nos quais Deus realiza coisas de forma efetiva. Como, por exemplo, quando o pastor, pela autoridade de Cristo, declara que nós estamos... perdoados os nossos pecados, então e realmente ele nos perdoa, ele diz, eu perdoo os pecados de vocês, então nós recebemos o perdão, Deus nos serve de forma efetiva, também na palavra proclamada, no batismo, no sacramento, então isso é o que há de mais essencial no culto, e se o culto não tiver o seu enfoque nessas coisas nas quais Deus age, então ele não tem sentido de ser. Se a gente for fazer uma lista, né, Saulo, então me corrija se eu estou enganado aí, você enfatizou confissão e perdão, anúncio da palavra, que seria o sermão, a homilia, a pregação e os sacramentos, 3 elementos. Teríamos mais algum para acrescentar? Eu teria talvez assim, a questão do culto, né? Quando a gente fala também no culto cristão, a gente fala de um ponto de vista luterano, né? A gente vê que Lutero e depois outros reformadores, eles vão ter uma atitude interessante em relação à antiga missa, ou em relação ao culto, né? Especialmente Lutero e Chemnitz, eles acabam tirando várias coisas que estavam ali que remetiam a uma ideia de que a missa era uma obra humana, né? Então, por exemplo, a entrada dos elementos do sacramento ali, aquilo é retirado, a própria oração eucarística é reformulada, Lutero até tira, mas alguns Chemnitz acho que só reformulam, né, para não dar aquela ideia da epiclésis, né, para não dar a ideia de que é o padre ali que faz o sacramento, né. Então isso também acho que é um aspecto interessante para um culto aí luterano, na nossa visão luterana, de ver que o culto é tão Deus fazendo, tão Deus, que qualquer coisa que dê aquela ideia de que o ser humano tem que cooperar para o culto ser culto, né, a gente pensa assim, será que a gente deve fazer, né? E algumas vezes a gente até
a gente até retira, né? Eu lembro que uma vez a gente discutiu, né, lá na minha congregação, se as ofertas não deveriam ser feitas tipo fora do culto, como antigamente tinha um gasofilácio, né? Porque querendo ou não, a oferta é feita ali no meio do culto, né? Então são coisas que os luteranos, eu acho que sempre vão se preocupar, assim, né, de deixar, além de ter esses elementos, da gente ter um princípio básico de que a gente tem que lembrar que aqui realmente o foco é a cruz de Cristo, né? Ou seja, uma preocupação constante. Alguns elementos visíveis também, se a gente vai em comunidades que são luteranas, cristãs, existem algumas coisas que são visíveis, né? A gente sempre vai ver a pia batismal, que é uma coisa visível, que relembra a gente do batismo. A gente sempre vai ver o altar, né? Que, né, relembra ali que tal a gente recebe o corpo e o sangue de Cristo, né? O sacrifício que foi feito em Cristo Jesus. A gente sempre vai ver a cruz, né? Então, existem elementos visíveis no culto também, não só os rituais litúrgicos que a gente faz, que são importantes e devem ser encontrados, mas existem coisas visíveis que em alguns lugares hoje em dia, ou quem sabe algumas denominações, isso não é importante. Não é importante ter cruz, vamos pintar todas as paredes de preto. Até tem esses dias saiu no jornal as Black Churches, que vamos pintar tudo de preto e não precisa ter nada. Eu acho que alguns elementos são necessários para eu, como visitante, para mim lá, quem sabe é um grupo de música, sei lá, um show, é diferente de um culto. Então, né, então existem alguns elementos visíveis para mim que são muito importantes, né? E quando eu começo o culto, sempre lembrar, eu estou começando em nome de quem, né? Eu acho que a invocação é algo bem importante também que a gente deve lembrar. Não que a gente está invocando a presença de Deus, mas a gente está dizendo que esse culto é em nome da Trindade. A invocação, primeiro de tudo, ela nos remete ao batismo, né? Porque não é só dizer em nome de quem nós estamos realizando o culto, mas por que nós podemos estar ali naquele culto, porque nós somos filhos batizados, né? E interessante que você citou esses elementos externos. Isso eu acho que é uma coisa que, claro, é periférica, mas às vezes não é dado tanta atenção para isso. Não, a gente tem que dar atenção para aquilo que é o foco do culto, esses elementos e tal. Sim, justamente por a gente dar atenção a essa questão que é o foco do culto, a gente também deveria dar atenção para essas coisas periféricas que envolvem essas coisas tão importantes de uma maneira que essas coisas fiquem em evidência, né? Tudo girando ao redor do elemento central, né? Pessoal, eu vou convidar vocês para a gente assistir mais um vídeo. Agora vai ser um vídeo assim, meio que um vídeo institucional, digamos assim, da comunidade Toque de Vida, uma comunidade aqui da cidade de Canoas, e que quer provocar a gente também a refletir, a conversar a respeito.
Nós acabamos de ver o vídeo, mas eu vou pedir para você aguardar mais um pouquinho. Nós vamos fazer um intervalo e voltamos daqui a pouco. Não perca! Seja bem-vindo de volta. Nós falamos que iríamos conversar ainda a respeito do vídeo que vimos no intervalo anterior. Eu vou convidar o pastor Walter. Você já é pastor há algum tempo lá da comunidade Toque de Vida e tem acompanhado a história dessa comunidade, né? O que você pode falar um pouquinho a respeito do que nós vimos e da experiência litúrgica na comunidade Toque de Vida? A comunidade de Toque de Vida é uma comunidade luterana, mas ela não é histórica liturgicamente. Dá para dizer assim que a gente... Vocês têm esqueleto ali da liturgia. Isso, a gente tem o esqueleto da liturgia, né? As partes que são principais e essenciais, né? Que foram aquelas que nós mencionamos anteriormente como essenciais. Isso, então aquilo são as partes importantes, mas com enfoque contemporâneo. Por que o enfoque contemporâneo? A comunidade está inserida dentro de uma escola e a gente iniciou os trabalhos como um laboratório, né? O pastor Paulo, que era o pastor de música também aqui da capela, e o pastor Lucas, a gente queria fazer um laboratório de experiências de coisas que a gente poderia inserir dentro do culto luterano que não transgredissem a palavra e a essência de ser luterano, mas também com um viés mais contemporâneo. Eu não gosto dessa palavra, né? Mas um viés cultural para a nossa época, do século XXI, incluindo bandas dentro da comunidade, os pastores não se vestindo liturgicamente, né? Que é uma das coisas que a gente faz lá na Toque de Vida. Então ela tem um viés mais contemporâneo. Assim como a palavra de Deus, a gente enfatiza um monte em traduzir ela, né, por séculos e séculos. Vocês chegaram a fazer um estudo, né? Uma vez eu lembro que você comentou. Isso. Nós fizemos um estudo de caso, pelo menos aqui nas congregações aqui do nosso distrito, né? A igreja se reúne em distritos, então o distrito daqui não tinha nenhuma comunidade que fazia cultos no sábado aqui no nosso distrito, então os jovens estavam ansiosos por um culto mais com bateria, com guitarra, né? Com som de metais, com algumas músicas mais atuais. Então a gente aproveitou todas essas ênfases e fez esse laboratório que acabou se transformando numa comunidade. As pessoas começaram a ir lá, né? E aquilo acabou se tornando uma comunidade com esse estilo, com esse jeitão mais pro nosso século XXI, assim, as nossas ideias e as falas e as músicas. Então ela é mais... A nossa comunidade até fala conectando pessoas reais ao Deus real. Então a ideia é de a gente estar no mundo conectado e estar conectado com o que está acontecendo à nossa volta, mas também conectado ao que é a essência luterana. Você diria assim, Walter, até essa frase, porque essa frase realmente é marcante, né, na Toque de Vida, né? Conectando pessoas reais ao Deus real. Existe algum elemento de que algumas vezes algumas congregações não vivenciam a sua fé como que conectadas à realidade? Existe alguma intenção por trás disso, de uma certa crítica a congregações que às vezes parecem que talvez vivam a sua fé no mundo à parte do mundo do dia a dia das pessoas? Isso a gente vê não só na igreja luterana, né? As pessoas vivem a fé só naquele momento do culto ali. E a gente quer vivenciar essa fé todos os dias, né? A nossa vida deve ser um louvor a Deus, um culto a Deus. Tudo que nós fazemos deve refletir aquilo que a gente recebe de Deus, não só aquele momento do culto. Então, muitas vezes, em alguns lugares, a gente vai no culto lá e a gente não está conectado, o pastor não está conectado com o que está acontecendo durante a semana. Ou aconteceu vou usar um exemplo absurdo, um terremoto, e daí o sermão do pastor é sobre Jesus busca as ovelhas perdidas, entende? Não tem conexão com o que aconteceu, né? Com o que aconteceu na semana. Isso é, na verdade, em qualquer tipo de culto, então, seja ele mais litúrgico até o... óbvio, a falta pode ser de conexão de conexão com o que está acontecendo na volta, muitas vezes então, a nossa ênfase fazer uma provocação, primeiro para você, depois para o Saulo, né? Para você é o seguinte, quando a gente faz o culto contemporâneo, geralmente não se conta muito com o uso do inário, e aí você diminui bastante as possibilidades de adoração, até de proclamação do evangelho pelos hinos. Como que vocês lá no Toque de Vida contornam essa limitação? Que se você pegar as músicas contemporâneas boas, né, assim, que dá para usar no culto, sei lá, não passa talvez de 20, 30 hoje em dia, assim.
E como fugir dessas 30 que se usaria nesse estilo mais contemporâneo? Eu diria que uma das coisas que a gente, pelo menos na Toque de Vida, que a gente faz, o que significa música contemporânea? A gente utiliza meios externos contemporâneos, guitarra, bateria, e a gente muitas vezes adapta músicas que são históricas, que foram desenhadas para se tocar em órgão e coisa, e utiliza elas no culto. E existe muita música aí no mundo, a gente pode até falar no mundo evangélico, de igrejas até tradicionais, que tem muita música que são teologicamente boa, que a gente pode usar. Os luteranos têm um cuidado muito... Tem esse cuidado. Então, os luteranos, nós temos um cuidado muito importante com a letra da música. Não é qualquer... vamos tocar essa música porque é bonitinha, tem uma levada bonita, mas... Não vai tocar aquilo. Então a gente tem um cuidado muito grande em selecionar essas músicas, observar a letra das músicas, como elas são. E você falou que usa músicas do Inário também, então com uma roupagem. Sim, com uma roupagem mais... com guitarra, com bateria, com som. Então, se usa essas músicas também antigas, mas põe um viés mais... Eu sei que está parecendo meio atual. Entrevista, mas eu estou aproveitando a presença dos dois, né? Aí o Saulo também tinha uma provocação que é o seguinte, a gente vê que muitas pessoas às vezes preferem o culto litúrgico não porque vê no litúrgico uma proclamação do evangelho, né, de forma mais clara, mas por uma questão até de fetiche, assim, né? No sentido de fazer aquilo sem saber o porquê e porque tem uma obsessão, né, com a forma apenas. Como evitar que um membro de uma igreja litúrgica caia nessa idolatria quase da forma pela forma e não ver o porquê, a razão da forma, né? Eu acho que qualquer coisa a gente pode fazer só por fazer, às vezes, né? Tanto uma coisa mais tradicional como uma coisa contemporânea. Isso pode virar um fazer por fazer. Com certeza vocês já cantaram uma música sem pensar na letra, só pelo ritmo, às vezes até sem saber o que a letra está dizendo e tal. Então, isso é normal da gente. Então, foi mencionado antes o desleixo, às vezes, com o culto, né? Então, acho que isso sim, aí cabe talvez uma parte um pouco humana, que é do pastor preparar aquilo bem, instruir a sua congregação. E também o fato de a própria congregação em si ter a consciência de que ela precisa se esforçar também para prestar atenção naquele culto, para procurar aprender o que está sendo ensinado ali. Ela não é um ser inerte, ela participa naquilo, então ela precisa ser instruída, né? E outro aspecto é que o culto ele não é sempre ele não está ali para ser um entretenimento para quem está ali. Toda vez que, nem sempre quando você almoça, aquilo nossa, que comida, né? Mas você precisa daquilo para se sustentar. Meu almoço foi hoje no trem, um pastel, né? Então, tem vezes que, hoje sim, né? E vezes que não, mas mesmo assim você sempre precisa daquele alimento. E assim também, eu acho que no culto, né? Então, tudo passa pela instrução também, né? Instrução, ensino, com certeza. E o rito em si, ele também tem um benefício que ele está ali para proteger o essencial, tanto da congregação como do próprio pastor. Não sei se alguém aqui assiste aquela série The Crown, que saiu agora na Netflix. Não vejo. Eu vi um episódio agora nesse final de semana, e aí o filho da rainha lá, ele deu o primeiro discurso dele, ele saiu um pouco do protocolo e foi criticado por isso, né? E ele disse, poxa, mas eu queria me expressar e tal, o meu jeito de ser. Ela disse, não, ali não é o lugar para você se expressar. Ali você está cumprindo um dever, ali é a hora da coroa falar. Então, assim também eu acho que o rito litúrgico ele está ali para impedir que o pastor, por vezes, estrague aquilo, ou que, querendo colocar a sua personalidade naquele rito, ou que às vezes a congregação também caia para outros extremos. Então, acho que o rito, sim, por vezes ele pode se tornar o rito pelo rito, e aí precisa instrução, mas ele sempre serve como uma âncora para manter a gente na direção certa do culto. Acho que o Saulo está levantando uma coisa interessante, né, importante, que é o personalismo, né? Porque o personalismo ele pode acontecer, se a gente está falando em termos de liturgia, para ambos os lados, né? A gente está falando aí de dois, digamos,
os extremos do espectro, né? Um culto totalmente contemporâneo, um culto conservador litúrgico, mas a gente sabe que existe muita coisa que acontece aí no meio, né? E muitas vezes isso acaba acontecendo por personalismo, por gostos ou preferências pessoais, né? Seja de um lado, seja do outro, né? Aí por isso que me parece que é sempre bom a gente voltar para aquilo que é centro, né? O que é essencial aqui, né? E de que maneira aquilo que a gente está fazendo está servindo aquilo que é essencial. Porque muitas vezes está servindo a nós mesmos e não o essencial. Né? Então, essa é uma reflexão sempre importante, que qualquer congregação, né, quando pensa na maneira como vai expressar essa fé na sua maneira de celebrar o culto, também deve sempre ter clareza, né? Por isso que para mim foi importante, Jesus, né? Foi importante aquela reflexão no final, definir aquilo que é essencial, né? E nós definimos o essencial através do Deus que vem a nós e que age. Esse é o centro de tudo. E como que o nosso culto está servindo a isso e como o nosso culto está comunicando isso para as pessoas que não entendem isso, né? Então essa é uma pergunta sempre, para mim, constante para a igreja, né? Aí eu acho que as coisas externas às vezes também precisam ser pensadas, né? Por exemplo, se nós acreditamos que naquele cálice, naquele pão está o Deus ressuscitado verdadeiramente presente de uma forma física, com o corpo e com o sangue dele, então será que nós não vamos revestir aquilo ali de toda uma reverência, de todo um cuidado, até nos objetos que nós vamos usar, como nós vamos nos comportar ali? Então, não é que no culto está liberado para que se faça tudo ou que a gente queira sempre se expressar. Na verdade, o que deve ser expresso é a realidade do culto, do que está acontecendo, e aí sim existem elementos que convêm e que não convêm. E que sejam expressos dentro de uma língua que as pessoas que estão compreendam, né? Isso que é essencial, né? E por isso essa ideia das falas, qual que está comunicando, né? Bom, pessoal, nossa musiquinha está cenando aí, que está chegando ao final do nosso programa. Foi muito bom estar com vocês aí, falando sobre esse tema importante. Que Deus abençoe a vida de cada um de nós. Obrigadão. Obrigado. Obrigado a presença aí de todos.